seja convosco, amém? Quantos aqui estão com expectativa daquilo que o Espírito Santo vai fazer essa noite? Diga amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é convidativo, amém? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Bolivar. Aquela caravana ali é o time em um só propósito. E o Senhor Jesus, Ele faz algumas coisas loucas no nosso meio. E a gente está levando aí para poder preencher. Amém? O Senhor Jesus, Ele pode se assentar. Ele é convidativo. E Ele faz um convite a nós essa noite. Amém? E Ele está nos convidando a uma vida de intimidade, a uma vida totalmente diferente. Ele está nos convidando a uma vida de liberdade, amém? Aleluia! Feche os seus olhos. Vamos atrair um pouco mais a presença do Espírito Santo para esse lugar, amém? Existem corações abertos nesse lugar. Aleluia! Feche os seus olhos. Não se preocupe em ser barulhento nesse momento. Se você é uma pessoa que gosta de dar glória a Deus, não se preocupe com isso. Vamos atrair um pouco mais a presença do Espírito Santo para este lugar. Espírito Santo de Deus. Toca. Não, baixo, né? Sol. Será que dá? O povo canta, né? Espírito Santo de Deus. Comece a adorar o Espírito Santo. Comece a engrandecer o nome dele. Pois o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, irmão. E ele vai passear. Existe curas para acontecer nesse lugar, amém? Existe libertação para acontecer nesse lugar. Mas é necessário que você abra o seu coração. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E o Senhor Jesus está te chamando para cear com ele esta noite. Esse tema dessa conferência é muito importante, né? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, em cima da jumentinha, as pessoas ficaram atônitas, pois estava se cumprindo uma profecia, né, de Zacarias, e elas ficaram desesperadas quando viram aquela simbologia aparecendo, e elas começaram a gritar: Hosana, Hosana, né, que significa salva-nos, Senhor. Só que o Hosana deles não era um Hosana de júbilo e glória ao Senhor. Tanto é que no momento da crucificação eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Eles estavam gritando para ele, dizendo: Jesus, salva-nos da ira de Roma. Salva-nos desse inimigo que está nos oprimindo. Eles esperavam um Jesus que subisse num cavalo com espadas e destruísse tudo. Mas a prisão da qual Jesus estava para os libertar era uma prisão espiritual. Amém? Quando Jesus ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, que ele estava na cruz, ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou. Ele estava distribuindo o Espírito Santo a nós. Amém? E ele está aqui essa noite. Feche os seus olhos, comece a atrair a presença do Espírito Santo para esse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, cadeias se rompam neste lugar. Ralamanacante andaralamanás. Oh, Espírito Santo, comece a adorar, irmão. Comece a adorar, meu irmão. Erga a tua voz.
Não se prenda com quem está do seu lado, amém? Não se prenda. Não se importe, irmão, com a adoração do irmão que está do teu lado. Espírito, aleluia, aleluia. Cante. Oh, adore, adore, adore. Aleluia. Oh, cadeias se rompam nesse lugar. Ralamana cante anda ralabadas. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, 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 é o Senhor Deus e poderoso Deus. Ora la manaia, naralabadachei canta. Sejam cheios do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar, papai. Anjos de adoração sobre este céu, anjos de guerra sobre este lugar, sejam deliberados. A tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos a nosso favor. E eu estou dizendo agora, anjos de adoração sobre este céu, escute o que os céus estão cantando essa noite. Escutem, Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais desse povo, Pai. Abre os ouvidos espirituais para que eles possam ouvir a canção que os anjos estão cantando. Eralamanara. Santo, Santo, Santo. Erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade, tu tens liberdade aqui. Adore, adore. Se você quiser ficar de pé, fique em pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Espírito Santo de Deus. Ora labada shei cantara labada. Papai, oh meu amigo Espírito. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, poderoso. Movimente-se aqui, tenha liberdade aqui, Espírito Santo. Isso aqui é para você, meu amigo. Não é nada para nós, não é nada. Esse culto não é para nós, é para ti. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Erralamana, vem Senhor e salva-nos, Deus. Cadeias se rompam neste lugar. Liberdade aos cativos. Você que está com sua alma oprimida, o Espírito Santo de Deus está visitando. Erralamanae, oh, erralabadacante andaralamanai.
Espírito Santo está nesse lugar, meu irmão. Ora la maná, shei cantara la badá, shei andara lá. Os corações oprimidos sejam confortados. E a depressão vai embora deste lugar. A ansiedade vai embora deste lugar. Você que sente vontade de se cortar, você não vai se cortar. Ralabadas. Cadeias se rompam nesse lugar. Manda um anjo forte, Espírito Santo de Deus. Anjos na cadeias, Pai, em que essas pessoas estão aprisionadas. Ralabadashei cantaralamanashei cantaralabadas. Oh, estruturas serão abaladas essa noite. Expectativas serão decepcionadas essa noite. Você que veio em busca, você que veio em busca de uma bênção, irmão. O Senhor tem muito mais para você. Eu vim buscar uma resposta de Deus. Ei, você está no lugar errado. O Senhor tem muito mais para você. Oh, pode se assentar. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra tua Bíblia em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4:4. Aleluias. Amém, irmão? Tá vivo? Olha pro teu irmão do lado e diga: não dorme não, hein? Dorme não. Aleluias. Amém? A pergunta para hoje é: por que muitas pessoas não conseguem ver o mundo espiritual? Já fizeram essa pergunta? Por que muitos não conseguem, dentre nós, ver o mundo espiritual? Amém? Se o Senhor Jesus liberou para todos, por que uns conseguem ver e outros não? Vamos atrás dessa resposta. Amém? Lá em 2 Coríntios 4. Ih, rapaz, tá mais bonito aqui, ó. Diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Vamos ler de novo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Amém? Vamos abrir rapidinho de novo lá em 2 Coríntios 3, do 14 ao 16, que vai nos dar um pouco mais de luz. Amém? Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Mas, irmão, eu sou convertido, eu confessei os meus pecados, eu sou uma pessoa que eu dou o dízimo na igreja, que eu oro, eu jejuo, mas eu não consigo ver o mundo espiritual dessa forma. Às vezes eu sinto um arrepio, mas só na igreja. Em casa eu não consigo sentir nada. Amém? Porque o culto, quando nós falamos de culto, é adoração a alguém. Amém? E o culto, essa junção desse povo todo bonito aí que está aí sentado, é o compilado daquilo que a gente vive no nosso secreto. Amém? O culto, ele serve para isso. Não é para nós virmos receber uma palavra, uma bênção. O Senhor, ele fala.
mas é para ser um complementar, uma extensão do que vivemos no nosso secreto. Amém? Existe algo em que nós, muitas das vezes, não damos tanta importância, mas que é de suma importância para o cristão saber, entender e ter conhecimento. Amém? Que é sobre a iniquidade. O que é a iniquidade? Né? A iniquidade, diferente do pecado, ela é o corpo do pecado. Amém? Vou tentar explicar de forma bem figurativa. O pecado a gente pode identificar como se fosse, vamos imaginar uma árvore. Amém? E o pecado ele é como se fosse galhos. São coisas que a gente consegue ver. Amém? Aqueles galhos, hoje eu pequei, Senhor, perdoa meus pecados, sara minhas feridas, né? A iniquidade, porém, ela é a raiz, ela é o corpo do pecado, é onde o pecado consegue transitar, né? A iniquidade, ela se originou no coração de Lúcifer, amém? E de aí em diante passou para o ser humano. Todos nós, quando nascemos com a semente do mal. Nascemos com a iniquidade em nós, né? Pois precisamos pedir para que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, né? Muitos cristãos, eles pedem perdão pelos seus pecados de forma superficial, né? Senhor, perdoa meus pecados, pecados que eu cometi, pecados que eu fiz no passado, em tal época, mas pecados do qual ainda nos assombram. Sabe quando você está sozinho no quarto? Quando você está sozinho em algum momento e você lembra de determinadas coisas que você fala, cara, por que eu sinto isso? Isso é a iniquidade. É o corpo do pecado. É onde o pecado ele consegue transitar. É onde o pecado ele consegue andar. É onde o pecado ele consegue caminhar, né? Satanás, ele é totalmente legalista, né? Lembrando que Satanás ele não é inimigo de Deus, amém? Satanás ele é nosso inimigo, porque Satanás ele é uma criatura. Então Satanás ele não teria poder para combater com o Senhor, amém? Satanás ele é o nosso inimigo. E Satanás ele age na vida do crente através da iniquidade. É onde ele consegue transitar. São pecados que não confessamos no passado, são pecados que nossos antepassados fizeram e nós estamos sofrendo até hoje. E é necessário que nós peçamos ao Espírito Santo para que abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar aonde a nossa alma se encontra aprisionada. Amém? Irmão, mas eu sou, como eu disse, eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor na casa, eu toco bateria, violão, guitarra, afins eu prego, e eu tenho isso, todos temos. Todos temos. Muitas pessoas elas refletem numa vida financeira do qual elas não conseguem avançar. Muitas pessoas elas refletem num certo comportamento, né? Eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu não sei por que eu fiz. Quando eu vi eu já estava lá. Histórias de filhos de pastores, pessoas que são na igreja desde criança. Nossa, você viu, cara, que aquele filho do pastor, do fulano, caiu nas drogas do nada? Não é do nada. Existe um tempo. Não só Satanás ele age através da iniquidade. Já vamos chegar aqui, mas só um pano de fundo. Mas também Deus também visita a iniquidade. Mas é necessário que nós enxergamos dentro do nosso coração para que a gente possa identificar aonde estão essas raízes. Eu digo para vocês que o Espírito Santo ele mostra, né? Existem coisas que a gente consegue já perceber. Às vezes discutir com a esposa ou com o marido, eu não sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu falei aquilo, eu não sei porque eu agi desse jeito. Não é normal, não é normal. Não é normal um cristão ele ter vontades de mentes suicidas. Não é normal um cristão ele ter vontade de talvez do nada não servir a Deus mais, né? Existem iniquidades que os nossos antepassados nos colocam, nossos pais, nossos avós, mas existem circunstâncias em que nós nos colocamos ali, por livre e espontânea vontade. Lembrando que Satanás ele é totalmente legalista. Amém?
Espírito Santo de Deus. Satanás, ele age através da legalidade, né? Quando Adão e Eva, eles entregaram o domínio da terra para Satanás, Satanás, ele teve livre-arbítrio para agir, né? Satanás, quando nós cometemos um pecado, do qual a gente não identifica, e é de suma importância dele, que a gente não identifique tais pecados, ele age livremente na vida das pessoas, ele age livremente nas nossas vidas. Nossa, eu sirvo ao Senhor, eu prego a palavra, eu faço isso e aquilo, mas a minha família só vive em desavença. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô, a gente só vive em discussão. Isso é normal? E aonde que está o pecado disso? A iniquidade, ela vai agindo no coração das pessoas até que alguém da família ou alguém se levante e diga: Deus, o que está acontecendo? Vamos ali no quarto, Espírito Santo, vamos trocar uma ideia. O que está pegando? Aonde que está a raiz disso? O que eu fiz para que eu sinta esses tipos de sentimentos, né? Irmão, pessoas que são maridos fiéis, esposas fiéis e traem do nada. Gente, isso não é do nada. Isso não é algo que simplesmente a pessoa caiu num deslize, não. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que professou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, nunca vai cair numa desgraça dessa. É porque são coisas que a pessoa ela não consegue combater sozinha. Amém? São coisas que ela não consegue identificar. Pessoas que muitas das vezes estavam num grupo de louvor, davam palestras, ensinavam, do nada pararam, não sinto mais vontade de ir na igreja. Aquela vontade que eu tinha, eu não sinto mais. Isso não é normal. Existe algo ali do qual Satanás ele tem livre acesso para transitar. Ele tem livre acesso para andar. E até que alguém se levante. É por isso que o véu ainda está nos olhos, que as pessoas não chegam num determinado ponto com o Senhor, dali parou, não consegue avançar mais. Não consegue ir mais. Porque a iniquidade ela é tudo que é oposto à vontade de Deus. Existem pessoas que a iniquidade ela é tudo aquilo que ela é oposto à vontade de Deus. E Satanás ele é tão ardiloso, ele é tão sem vergonha, que existem pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estão. Amém? Existem pessoas que acham que estão fazendo tudo correto, mas quando a pessoa ela está sozinha, existia uma canção do Trazendo a Arca que falava: quem é você depois de um domingo, né? Quem é você num quarto sozinho? Que a pessoa ela não consegue se entregar ao Senhor Jesus por completo, porque existe algo ali que acusa ela. Existe algo ali que fala: ó, tu tá me devendo ali. E o Senhor Jesus ele quer trazer a libertação disso para nossas vidas essa noite. Se você é uma pessoa que tem uma família desestruturada, sendo cristão, isso não é uma palavra para pessoas que acabaram de se converter, amém? É para nós, crentes, que servimos ao Senhor e estamos passando por esse tipo de dificuldade e não identificamos qual que é a causa, a raiz e a circunstância disso. A gente não identifica o porquê a gente não consegue enxergar o mundo espiritual de forma plena, como as pessoas pregam, como as pessoas veem. Né? O Senhor Jesus ele tem um desejo de nos libertar, né? Porque é necessário que nós sejamos libertos disso para que a gente possa ouvir aquilo que o Pai está fazendo. Amém? O Senhor Jesus, tudo que ele fazia, ele via o Pai fazer. Os discípulos, eles muitas das vezes não entendiam o que Jesus falava. Jesus às vezes falava para eles: ó, é necessário que eu vá para que ele venha. Aí todas essas coisas vão fazer sentido para vocês. Amém? E quando o Senhor Jesus foi, que em Atos 2 o Espírito Santo veio, é como se uma luzinha tivesse acendido na cabeça deles, que tudo que Jesus falava começou a fazer sentido para eles.
Essa é a vontade do Pai para a vida de cada um de vocês aqui. Aquilo que o Pai está fazendo, Ele quer revelar a vocês. Amém? Mas, Bolivar, eu confessar coisas que eu faço, na minha casa, isso é muito exposto para mim. O Evangelho, ele é confrontador. Se o Evangelho que nós pregamos não nos confronta, está errado. O Evangelho, ele é... Quando o Espírito Santo, ele vem, sabe por que muitas das vezes a gente chora, muitas vezes a gente se derrama? É porque o Espírito Santo, ele nos constrange. Ele mostra aquilo que tem de pior em nós. E a gente se ajoelha e fala: Pai, me perdoa. Às vezes você nem sabe pelo que você está pedindo perdão. Mas é porque é constrangedor a presença dele. Só que aquele que faz a ferida é o mesmo que ata a ferida. E o Senhor Jesus, ele quer se revelar para vocês não somente neste culto, ou quando esse coral maravilhoso estiver adorando, mas ele quer se revelar a você no teu quarto, no teu secreto. Porque essa é a vontade do Pai. Essa foi a missão de Cristo, que Cristo veio fazer. O desejo de Deus é habitar no meio do homem, é habitar em nosso meio. Eu só vou ver Jesus quando eu subir para o céu, quando eu ver o que Ele faz lá. Não, o Senhor, Ele quer se revelar para você aqui, agora, todos os dias. Você se limitar somente, aleluia, glória a Deus, pelo arrebatamento, irmão, não é essa a vontade do Senhor. O Senhor, Ele quer que você viva uma vida plena. Uma vida onde você acorda todos os dias e fala: rapaz, Bolivar, então minha vida vai ser 100%. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porém, muitas pessoas, assim como Deus enviou ele, o Senhor Jesus, ele diz: eu vou-los enviarei. E é importante, uma das canções que a gente mais canta, que é uma canção que o Senhor deu para nós, é pelo que o teu coração está clamando, Senhor. Pelo que o teu coração está ansiando. Muitas vezes a gente se ajoelha, isso é por conta da iniquidade que Satanás, ele faz com que a gente se torne um homem autossuficiente. A gente se ajoelha, ora e fala: Deus, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meu irmão, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Deus, muitas das vezes, nós conhecemos a Jesus, conhecemos, sei lá, um artista, né? Eu conheço Neymar, conheço Lionel Messi, só que esses caras não sabem nem que a gente existe, né? Sabe por que nos últimos dias Jesus vai olhar para alguns e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço? A pessoa antes, ela vai dizer: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei, eu fiz milagres. Mas Jesus vai dizer: uai, né? Mas Jesus olhando para os anjos lá, falando: tá, o nome desse cara tá na lista, né? É porque aqui na terra a gente não fez questão de ser reconhecido no mundo espiritual. Esse mundo físico em que nós vivemos, ele é um reflexo retardado do que já está acontecendo no mundo espiritual. Amém? É necessário que nós sejamos reconhecidos no mundo espiritual para que o que for ligado aqui na terra efetivamente seja ligado nos céus. E isso não é para poucos, é para todos nós. Amém? A diferença de eu estar aqui em cima falando, da irmã estar aqui tocando, não nos faz melhor. Deus usa muito aquela moça tocando, Deus usa muito. Isso é para vocês também, é para nós, que somos filhos de Deus. E o Senhor Jesus, Ele quer que o seu nome seja comentado nos céus. Já imaginou Jesus lá sentado à destra de Deus, olhando para baixo e falando: olha lá, tá vendo lá a nossa criatura lá? Quando Deus, Ele olha, nós somos tão pecadores que foi necessário Jesus vir, para que quando Deus olhasse para nós, houvesse um filtro, e Ele visse um monte de Jesus Cristo aqui embaixo, sabe? Por isso somos imitadores de Cristo. Amém? Então, já pensou Deus estar lá no céu, sentado no trono, olhando lá de cima e citando o teu nome no mundo espiritual? É por isso que os demônios fugiam de Paulo, fugiam dos discípulos, porque eles eram conhecidos no mundo espiritual. É porque os olhos deles estavam abertos
porque eles correram atrás do prejuízo para se libertarem. O maior engano que Satanás coloca na vida do crente, amém? Eu falo isso categoricamente com causa, porque eu costumo dizer que eu sou cristão desde de ventre, né? O maior erro que o cristão faz é achar que ele está 100% liberto. Isso é um erro. Nós estamos em constante renovação até que o Senhor Jesus venha, para assim o nosso corpo ser transformado de glória em glória, e assim seremos como Ele é. Mas até lá, meu irmão, a luta é diária, a transformação é diária. A gente não precisa, você não precisa viver uma vida de aparência para que as pessoas olhem e falem, ó lá, aquele ali é o irmão fulano de tal. Não, você é pessoa, você é ser de carne e osso. O Senhor Jesus, Ele quer que você seja transparente com Ele, para que os dois andem e não caiam no buraco, para que um olhe para o outro e fale, irmão, eu não estou bem hoje, eu preciso da tua ajuda. Não é vergonha para um pastor, para um ministro de louvor, para a irmã que limpa, pedir ajuda para o outro, pois é para isso que o Senhor Ele nos fez coletivo, amém? Mas é necessário que nós sejamos humildes o suficiente, que Cristo Ele era manso e humilde, para que olhamos um para o outro e falamos assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore por mim. Ele não precisa sair daqui eu não demonizo isso, tá, irmãos? Amém? Mas ele não precisa sair daqui para ir numa conferência, não sei aonde, ou sei lá, não, porque tem irmãos do lado dele que é por ele. Viver uma vida que você nunca viveu, é a plenitude na presença de Deus. Eu converso com o pessoal e eu falo, cara, eu tô numa fase com Deus que podem falar o que quiser. Ah, Bolivar, você não se importa com o que os outros falam? Não, mas eu não sofro por isso. Amém? Eu dobro meu joelho e eu falo, Deus, alcança o fulano, porque ele está falando de mim, mas eu preciso dele aqui do meu lado, porque o Senhor quer ele também. Amém? Quando você olha por alguém que precisa de libertação, que fala, aquele ali é cheio de demônio, eu não vou ficar perto dele. Está errado. Você precisa estar perto dele e falar, ó, cão, aqui você não vem não. A tua casa, Satanás ele é totalmente legalista. E ele está furioso hoje. Mas eu vou falar. E nem Deus e nem Satanás tem autoridade para entrar na tua vida. Amém? Porque nós temos o livre-arbítrio. Amém? Só que Satanás ele age através de legalidades, né? Ah, tu brigou com a tua esposa hoje, não pediu perdão, Satanás ele vai entrar por aquela porta. E ali ele vai ficar quietinho. Ele tem paciência, ele não morre. Né? Só que você, homem e mulher de Deus, instituído reis e sacerdote nessa terra, você tem autoridade de identificar isso e falar, ei, Satanás, sai da minha casa. Sai do meu meio. Às vezes eu tô lá, minha casa é um pouco grande, tem umas árvores lá. Às vezes quando a gente começa a entrar nos propósitos fortes assim, o capeta ele vem olhar, né? Aí teve um dia eu passando em casa lá, eu passei assim, eu vi um trem olhando assim. Falei, rapaz, será que eu tô vendo alguma coisa, né? Aí eu perguntei pra Leisa, eu falei, lá, a minha esposa ali, eu falei, lá, tu viu também? Eu tô sentindo um negócio estranho. Eu falei, rapaz, na hora já fui lá fora, lá, peguei o óleo, eu falei, ei, cão, cadê tu? Você tá doido de entrar na minha casa? Ele tava doidinho procurando a legalidade ali para entrar, rapaz. E aí, às vezes, o crente ele tem medo de Satanás, meu irmão. O capeta tá furioso, mas você vai ser desarmado hoje, amém? Você não precisa ter medo dele, porque Satanás ele é uma criatura. Uma criatura, né? Às vezes as pessoas colocam Satanás como arqui-inimigo de Deus. Que o capeta ele vai te pegar, você cuida. Cara, ele é uma criatura. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Mas ele não é um leão. Ele está rugindo como eu posso rugir igual um leão aí, assustar vocês, mas eu não sou um leão. Entendeu? Procurando a quem possa tragar.
Amém? Só que Deus, ele não tem como explicar a grandeza de Deus, cara. Deus, ele é atemporal, ele não vive no tempo. Tudo que Jesus fez na cruz está liberado para nós, para mim, para vocês. Para vocês, só basta a gente ir até lá. Jesus, ele está sentado à destra de Deus, esperando com que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E essa função é nossa. Amém? E Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, porque maior é o que está contigo. Só que ele fica rugindo igual um leão. Mas ele não é um leão. Amém? Você, marido, mulher, filho, filha, pai, você tem autoridade de botar a mão na cabeça do teu filho, da tua filha e expulsar Satanás. Mas ele coloca aqui, para eu poder orar, não querendo destituir os pastores, amém? Não é isso. Mas às vezes ele quer botar na... Lembra que eu falei, né? Que Satanás às vezes ele usa a iniquidade para pensar que a pessoa está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Mas às vezes ele coloca assim, você não tem autoridade para me expulsar, não. Você não pode orar pelo teu filho, pela tua filha para me expulsar, porque você é pior. Mas daí você olha para ele e fala, mas Jesus é maior. Satanás, ele vem colocando nos ouvidos das pessoas, falando, você é incapaz de fazer isso, você é incapaz de fazer aquilo. Você tem que olhar e falar assim, cara, nisso a gente concorda. Eu sou incapaz mesmo, porque capaz é Deus. Jesus, quando ele ia lá, curava, fazia os sinais de maravilha, ele, sumia, vazava, dava um vazares na galera lá, que ninguém achava ele. Que daí ele ia conversar com o Pai, para saber o que os céus estavam falando naquele momento. E aí Satanás, ele vem colocar medo. Quando a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Meu irmão, tá tudo aqui, ó. Deus mudou a rota 2 vezes na minha vida, né? Eu ia ler uma coisa e agora a gente já está falando de outra. Esse trem aqui, já vamos voltar aqui. Mas Deus, ele colocou autoridade sobre as nossas vidas para expulsar Satanás. Mas eu não consigo, eu não tenho força. Satanás, às vezes, ele pensa que ele é dono, né? Eu não vou sair do meio, vai ter briga sim, vai ter confusão no meio dessa família, porque eu entrei aqui em 1900 e bolinha. Tô nem aí, cara. Tu vai sair em nome de Jesus. Amém? Usem e abusem da autoridade que o Senhor Jesus entregou em nossas mãos. Porque todas as vezes que nós tememos, que nós temos medo de Satanás, a gente anula tudo aquilo que Jesus ele fez na cruz. Se você está com um problema na tua casa, se você está com um problema na tua família, clame o nome de Jesus. Peça a Ele, Pai, tira o véu dos meus olhos, para que eu possa enxergar aonde Satanás está atuando na minha casa, aonde Satanás está atuando na minha família, aonde Satanás está atuando no meu trabalho. Porque você é luz, meu irmão. Você é luz e Satanás ele vai fazer tudo o que for possível para tirar o teu foco. Minha vida só dá errado. Nada dá certo. Não funciona nada. É porque você está no caminho certo. Ou você está tentando ir para o caminho certo. Peça ajuda. Chega no irmão do teu lado cheio do Espírito Santo. Mas para isso você precisa se encher do Espírito Santo, amém? Para que o irmão peça ajuda para você e diga, irmão, tá ruim o troço pro meu lado. Essa função nós, como ovelha, ajuda os nossos pastores, amém? Porque nós somos colunas um do outro. Irmão, não estou bem, preciso que ore por mim. E o irmão vai lá e vai orar por você. Aí você vai chegar na tua casa e vai ficar esperando o capeta vir de novo. Não, continua marchando. Continua indo para cima, né? É aquela canção que diz, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, vivemos por fé, estamos de pé. Aí tem aquela parte, o Coliseu não parou, a igreja
E o resto? Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Eu estou me esforçando para que você entenda, amém? Para que as coisas que forem acontecer, você não seja pego despercebido, amém? Escute isso. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, né? Estamos de pé, a igreja está avançando, né? Quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não está dizendo que a gente está correndo e o cão está vindo atrás, não, a gente está avançando, a gente está indo para cima, a gente está indo lá e ó, sai da frente, capeta, você vai levar rajada. O Senhor, Ele te instituiu como rei e sacerdote nessa terra. Um crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, assim, ó, cabisbaixo, e minha vida vai dar ruim, cara, no trabalho, tá errado. Muda a página. E vai para cima, avance. Eu não sei como fazer, tá tudo aqui, ó. Pega a tua Bíblia, eu não entendo nada o que diz nessa Bíblia aí. Pega uma linguagem atual, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, vem aqui e me explica o que está escrito aqui. Que eu te garanto, meu irmão, Satanás não vai prevalecer sobre a tua família. Ele não vai prevalecer sobre essa casa, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja tem que continuar. Nós somos a força remanescente. E Satanás, ele quer nos afrontar na nossa casa. Não. No nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora. Que anjos de guerra sejam colocados neste lugar. A palavra de Deus diz que Deus daria ordem aos seus anjos ao nosso favor. Eu digo, Senhor Jesus, manda anjos de guerra sobre este lugar agora. Que toda pessoa que estiver cativa por Satanás seja liberta no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não é pela minha autoridade, mas é pelo nome do Senhor Jesus. Você que está com a sua mente fechada, você que está com a sua mente cativa, pensando, eu não sou capaz. Você não é capaz mesmo, porque quem é capaz é o Senhor Jesus por você. E eu te dou uma ordem agora, Satanás. Sai do meio dessa família agora em nome de Jesus. Satanás, ele é igual um cão sarnento, sabe? Se tu bater o pé assim, ele vai vazar, daqui a pouco ele volta para ver o que você está fazendo. E aí você resiste. Vai embora. Sai do meio da minha família. Sai do meio da minha casa. Famílias brigando por herança. Brigando por coisas que vão ficar aqui na terra. Ei, meu irmão. Quando as pessoas gritavam Hosana, 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 eles não estavam ligados que o reino que Jesus estava trazendo era um reino eterno. A família tá uma guerra, tá brigando por herança, tá brigando por isso, tá brigando por aquilo. Tu olha assim pro teu irmão, falei, mano, fica com tudo, porque eu quero o Senhor Jesus. Não. Ou chama o Senhor Jesus pra causa. Só que às vezes a gente chama, e aí Jesus demora a vir, não que ele demora a vir, mas ele fala, ó, vamos ver como que vai ser a persistência dele. Daí a gente desiste, daí Jesus nem chega. Chama ele pra causa. Jesus, ele instituiu, por isso que Satanás, ele gosta de interferir tanto na vida das famílias, porque a família é uma instituição de Deus. Deus que instituiu isso, não é algo que você escolheu casar com aquela pessoa. Deus, ele não une pessoas para elas serem felizes, ele une propósitos para que a vontade dele se cumpra através desses instrumentos. Esse instrumento aqui parado, ele não é nada. Mas quando a irmã começa a tocar, se torna algo que preenche todo o ambiente. E assim é você.
Ah, Deus, o capeta está se levantando contra a minha casa. Ora lá, irmão, ora lá. Não, chega aqui, aí, marido, ei, esposa, vamos se ajoelhar aqui, vamos orar. Vamos expulsar esse capeta do nosso meio. Ah, estão brigando por herança, estão brigando por isso e aquilo, estão quase matando o povo por causa disso. Ei, vamos se juntar, vamos orar. Vamos ver qual que é a vontade de Deus. O que o coração do Senhor está falando sobre nós. Sabe aquele medo que a gente tinha do pai e da mãe? Da gente vir da rua à tarde e falar, vou embora que minha mãe vai. O que minha mãe está pensando de mim? É a mesma preocupação que a gente tem que ter com o que o Senhor está pensando de nós. E o crente não tem essa preocupação. E o Senhor Jesus, Ele quer abrir os olhos. Os nossos olhos essa noite, amém? Para que você seja liberto disso. Para que você saia desse cativeiro. O Senhor está chamando a tua alma, vem para fora, vem para fora. O Senhor está te chamando, vem, e você está com medo de avançar com o Senhor. Não, tenha medo de avançar se o Senhor não mandar você ir, amém? A gente pode receber o convite de quem for para ir, se Jesus não falar para a gente ir, a gente não vai. Porque é melhor agradar o Senhor do que agradar o homem, amém? Faça igual. Peça para o Senhor Jesus, para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que andar? Quando você escolhe uma faculdade para fazer, quando você escolhe uma profissão, existem coisas que não são em vão. Deus, Ele quer te usar para um propósito. Qual que é o propósito disso? Deus. Qual que é o propósito de eu ser médico, de eu ser médica, de eu ser enfermeira? Qual que é o propósito? É ganhar dinheiro? Não. O Senhor Jesus, Ele não nos chamou para ser ricos, mas para ser servos. Você ter uma condição financeira melhor é para que o reino dele se expanda. Amém? Amém? Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu me esforço, hein? Eu quero que todo mundo entenda qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E eu estou aqui para te encorajar hoje, para dizer marche diante dessa dificuldade, marche diante de Satanás, porque ele não tem autoridade sobre a tua família, sobre a tua vida. Não tem Satanás. Berra o quanto você quiser, cão do inferno. Nem do inferno que nem para lá você merece ir. Não tem, porque o Senhor Jesus, Ele está te chamando para a liberdade. Vem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É isso que o Senhor tem para ti, irmão, e tu não entende. Não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de cativo, é uma vida tranquila. Ah, mas ser crente não é fácil. Não é não, mas o jugo do Senhor e o fardo dele é leve. Ele fez tudo por nós, e a gente fica mendigando fé, oração, milagre. Não, o Senhor tem muito mais para você. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Pessoal da adoração, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos. A palavra de Deus diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Peça para o Senhor sondar o teu coração. Você que sente que tem algo que você precisa receber mais do Senhor, eu te convido a vir aqui na frente. Já vamos acabar já. Te convido a vir aqui na frente, receber uma oração. Eu não tenho forças para combater, eu não tenho forças para fazer isso, para fazer aquilo, mas o Senhor está aqui essa noite para te encorajar. Se você está com dúvida, se você acha que você precisa, vem na dúvida. Ah, eu preciso de uma resposta de Deus. Não vem para isso não.
Vem porque você quer alcançar lugares altos com o Senhor.